atomic power plant in the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. The consequences of the accident are being taken care of. Help is being given to the victims of the accident. A government commission has been set up. Quando falamos em União Soviética, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas pode te lembrar o Partido Comunista, a Revolução Russa, os bolcheviques, Vladimir Lenin, Exército Vermelho ou mesmo Joseph Stalin. Porém, um dos acontecimentos mais marcantes da União Soviética e da história da humanidade foi o acidente da usina de Chernobyl, considerado o maior acidente nuclear da história. Como ocorreu? Por que aconteceu? Quais foram as consequências para a União Soviética e para o resto do mundo? Vamos com calma. No vídeo de hoje, eu tentarei contar com detalhes como foi esse acidente. De início, começarei falando sobre a União Soviética e a energia nuclear. Mas antes de mais nada, você sabe para que serve a tecnologia nuclear? Sua principal finalidade é produzir energia elétrica. Uma usina nuclear aproveita o calor emitido de uma reação, aquece a água até se tornar vapor. Com isso, o vapor é usado para movimentar uma turbina. A reação nuclear pode acontecer controladamente em um reator de usina nuclear ou descontroladamente em uma bomba atômica. Até aqui, tudo bem? Então vamos adiante. A usina nuclear de Obninsk foi conectada à rede elétrica em junho de 1954, se tornando a primeira usina nuclear conectada à rede no mundo, ou seja, o primeiro reator nuclear que produzia eletricidade industrialmente, mesmo que em pequena escala. O local era símbolo do triunfo da União Soviética durante a Guerra Fria e foi usada tanto para fins civis quanto militares. Além de ser a primeira usina nuclear do mundo, Obninsk foi também a primeira a ser desativada corretamente. Anos depois, exatamente no dia 15 de agosto de 1972, deu-se início à construção da central nuclear de Chernobyl, perto da cidade de Pripyat, na Ucrânia, a 16 quilômetros da fronteira entre a Ucrânia e a Bielorrússia. Como eu citei anteriormente, as usinas nucleares são usadas para gerar energia para o país e, obviamente, construíram a usina de Chernobyl justamente para isso. Mas, antes de ter a usina, eles precisavam ter uma cidade para os trabalhadores de Chernobyl morarem. E aí veio a ideia de construir uma cidade chamada Pripyat, mesmo nome de um rio que passa no local. Pripyat foi fundada em 4 de fevereiro de 1970, mas foi oficialmente proclamada como cidade em 1979. E aqui começa a nossa história sobre o acidente de Chernobyl. A estrutura da cidade era magnífica. A área tinha cerca de 13 mil apartamentos, quase 100 escolas e um hospital, e um centro administrativo central familiar para planejamentos urbanos soviéticos. Para a época, Pripyat tinha uma arquitetura moderna, com 160 grandes blocos de apartamentos que tinham sido financiados pelo Estado. Ou seja, as pessoas moravam em um lugar com uma ótima estrutura, ao lado da usina onde trabalhavam. E tinham tudo que uma família precisava para ser feliz. A usina de Chernobyl tinha 4 reatores nucleares RBMK-1000. Só para vocês terem uma ideia, esses reatores produziam aproximadamente 10% de toda a energia elétrica consumida pela Ucrânia. Dentro dos reatores, havia pastilhas de urânio-235 que ficavam em compridas varetas metálicas, mergulhadas em um tanque de água. Os reatores eram cobertos por uma grande e espessa armadura de grafite. Mas qual era a função do grafite em volta dos reatores? O mineral servia como uma espécie de moderador das reações nucleares. A partir do grafite, era feita a desaceleração dos nêutrons emitidos pelas fissões nucleares, fazendo deles nêutrons térmicos. Assim, a energia emitida pelos nêutrons térmicos era transferida para o mineral em forma de calor. Então,
Ao entrar em contato com as paredes de grafite, o calor era absorvido pela água que acabava evaporando de forma controlada. Ou seja, o mineral grafite era usado como um tipo de moderador, algo que trazia segurança para a usina. Bom, ao menos isso era o que os engenheiros pensavam. Porém, as coisas em Chernobyl não aconteceram como planejado. Mas vamos aos fatos. No ano de 1986, um funcionário soviético afirmou que era praticamente impossível haver um colapso nuclear. Segundo ele, as chances de isso acontecer eram de 1 para cada 10 mil anos. Nessa época, a usina nuclear de Chernobyl fornecia energia elétrica a partir de 4 reatores de 1.000 megawatts, além de 2 reatores adicionais que estavam em construção. No mês de abril do mesmo ano, exatamente no dia 25, os técnicos resolveram fazer um teste. Durante o desligamento de rotina, os funcionários da usina tentaram determinar quanto tempo as turbinas conseguiriam girar depois de sofrerem uma queda de energia. Mas parece que eles não se importavam em fazer o teste em usina nuclear. Pareciam não ter noção das consequências que aquele experimento poderia trazer. Esse teste já até tinha sido realizado 1 ano antes, quando foi relatado que as turbinas haviam parado. Então, para tentar resolver o problema, os especialistas soviéticos tiveram a ideia de colocar novos dispositivos, que foram instalados ao longo dos anos e precisavam ser testados. Mas o teste, como vocês devem saber, foi um verdadeiro fiasco. O acidente foi causado simplesmente por erros humanos e violações de procedimentos de segurança. Durante o tal teste, o operador da usina cometeu erros que nunca deveria ter cometido. Um deles foi a desativação do mecanismo de desligamento automático do reator. Outro erro crucial foi o desligamento de 4 das 8 bombas de água que faziam a refrigeração. Eu vou tentar contar exatamente em qual horário aconteceu cada erro cometido pelos operadores. Às 1h05 do dia 26 de abril, o fluxo de água aumentou e às 1h23 o teste teve início. A situação não parecia ser perigosa e os operadores não tinham consciência do perigo que corriam. Quando o fluxo da água decresceu, a turbina foi desconectada do reator e aumentou o nível de vapor no núcleo. As bolsas de vapor iam se formando nas linhas de resfriamento. O mineral grafite, o moderador que eu citei anteriormente, tem um grande coeficiente vazio positivo. O que isso significa? Bom, eu também tive dificuldade para entender. O grande coeficiente de vazio positivo do mineral indica que a potência do reator aumenta de forma muito rápida na ausência da absorção de nêutrons da água, deixando a operação do reator perigosa. Foi então que, a 1h23 e 40 segundos, os operadores acionaram o botão AZ5. Esse botão era um procedimento para a extinção do reator nuclear de emergência, que consistia em inserir no núcleo do reator todas as hastes de emergência e controle. Mas não adiantou. Por volta de 1h23 e 47 segundos, a potência do reator aumentou e bum! Um buraco no teto do reator foi aberto. Na área, foi registrado até um evento sísmico por causa da explosão. No momento em que a equipe percebeu o estado em que o reator se encontrava, a reação nuclear estava instável e a quantidade de energia produzida era assustadora. Só para vocês terem uma ideia, nesse momento, a energia produzida pelo reator nuclear já ultrapassava 100 vezes a sua potência usual. Existia uma tampa que pesava incríveis 1.000 toneladas em cima do reator, mas ela não foi suficiente para conseguir deter a explosão. Nesse momento, a explosão lançou quantidades inimagináveis de radiação no ar. E o pesadelo dos soviéticos começava. Surgiram nuvens radioativas no ar, liberando na atmosfera o equivalente a 500 bombas de Hiroshima. Mas o Partido Comunista Soviético ainda não tinha noção do tamanho do problema. Ou melhor, até tinha noção. Mas preferiu não criar um alerta e elaborou sua própria versão dos fatos. Poucas horas depois do acidente, Mikhail Gorbachev, líder da União Soviética, recebeu um telefonema que o avisou sobre a explosão na usina. Mas as informações diziam que, aparentemente, o reator estava intacto.
O próprio Gorbachev disse, tempos depois, que no dia do acidente, ele não sabia que o reator tinha explodido e lançado material radioativo no ar. Naquela época, Gorbachev era o homem mais poderoso da União Soviética e não fez questão de fazer um alerta para os outros países sobre o acontecimento. O líder soviético, então, ordenou que Boris Sherbina, que era vice-presidente do Conselho de Ministros, fosse investigar as causas da explosão e as possíveis consequências que o acidente poderia causar. Enquanto tudo isso acontecia, as horas iam passando e a radiação se espalhava cada vez mais, e as pessoas iam sendo contaminadas. 24 horas depois do acidente, um helicóptero voou sobre o local da explosão, deixando Sherbina e as pessoas que o acompanhavam em estado de choque. Muitos que trabalhavam em Chernobyl não acreditavam no que estava acontecendo. Havia negação em acreditar que ali tinha ocorrido uma fatalidade. O governo ainda estava digerindo aquela situação. No começo, eles tentaram esconder o acidente, tentando minimizar as informações publicadas. Na verdade, eles passaram alguns dias tentando entender a situação, tentando entender qual era a gravidade do acidente. Um homem chamado Armen Abagian, que era diretor de um instituto de pesquisa em energia nuclear, deu seu alerta para Sherbina. Ele disse que a cidade precisava ser evacuada, que havia pessoas andando pelas ruas, inclusive crianças. Entretanto, o governo soviético parecia que não queria assumir o erro. Enquanto eles pensavam no que fazer, algumas pessoas já tinham começado a evacuar a cidade. Para evitar que as notícias se espalhassem rapidamente, as redes de telefonia foram cortadas e os engenheiros e funcionários da usina foram ordenados a não compartilhar informações sobre o ocorrido. Só que havia um detalhe com o qual os soviéticos não podiam fazer nada a respeito. Bom, além da radiação se espalhar por toda a região de Pripyat, o vento fazia com que ela também chegasse aos países vizinhos. Os suecos foram os primeiros que perceberam que havia algo de errado. Depois, os britânicos. Na Suécia, os níveis de radiação eram altíssimos, mas ninguém sabia o motivo. As autoridades europeias então fizeram um alarde sobre o que estava acontecendo e esse foi um estopim para a União Soviética. Foram necessárias semanas para que o governo soviético começasse a soltar as informações. Até mesmo os cidadãos não estavam sabendo de nada. Eles se informavam por rumores ou pela mídia estrangeira. Quando a União Soviética assumiu que o problema era mais grave do que se imaginava, o governo começou a agir. A população da cidade começou a evacuar o local cerca de 36 horas depois do acidente. A ordem de evacuação fez com que os cerca de 50 mil habitantes da cidade fossem retirados de lá em 1.200 ônibus. Um fato engraçado é que, quando um acidente nuclear acontece, tudo fica contaminado. Roupas, casas, automóveis, qualquer coisa que estivesse na cidade precisou ser deixada lá. Os moradores da cidade foram obrigados a deixar, além dos pertences, os animais domésticos. Feito isso, era hora de pensar em algo que fizesse a emissão de radiação parar. Logo depois do acidente, bombeiros foram convocados para apagar o incêndio. Mas como isso não adiantou, helicópteros decidiram jogar areia e boro para tentar conter o fogo e diminuir a dispersão do material radioativo. Mas essas soluções não eram bastante para minimizar as consequências do acidente. O governo então resolveu fazer de outra forma. Eles então resolveram chamar milhares de pessoas para conter os danos. Essas pessoas eram bombeiros, operários, mineiros, cientistas e soldados. Chamados de liquidadores, essas pessoas estavam fadadas a salvar a vida de outras pessoas, mesmo que isso custasse as suas próprias vidas. Alguns dos liquidadores trabalhavam em lugares com níveis de radiação altíssimos. Uns limpavam as cidades, enterravam objetos contaminados, faziam evacuação da população, reviravam o solo e houve até os que foram ordenados a matarem os animais domésticos que tinham ficado na cidade. Para mim, o mais cruel de tudo isso era que muitas das pessoas que foram tentar limpar a sujeira feita não sabiam nem o que estava acontecendo. Elas não tinham noção do que a radiação podia fazer, dos seus efeitos no corpo humano e do que poderia também
causar a morte. Mas o governo usava o patriotismo para incentivar essas pessoas, até porque alguém precisava fazer o trabalho sujo. As pessoas que mais tiveram contato com a radiação foram as que fizeram a limpeza do telhado da usina. Os soviéticos até tentaram usar robôs para fazer o trabalho de limpeza, mas eles não eram nada eficazes. O governo criou uma zona de exclusão em um raio de 30 quilômetros em torno da usina. Além das pessoas que moravam na cidade de Pripyat, cerca de outras 130 mil pessoas que moravam em pequenas comunidades também tiveram que evacuar. Mas o pior ainda estava por vir. 3 países foram os mais afetados: a Ucrânia, a Rússia e a Bielorrússia. Todos faziam parte da União Soviética. A maioria dos militares que ajudou nas missões de emergência morreu por causa da exposição à radiação. Em um curto prazo, questão de semanas, as pessoas começaram a surgir nos hospitais. Muitas com problemas de deterioração da medula óssea e com queimaduras graves. Sabe quantas pessoas foram afetadas com a radiação? Bom, agora vamos falar de números muito sérios. Um controverso relatório publicado pela Organização das Nações Unidas no ano de 2005 mostrava que o acidente tinha feito cerca de 4.000 vítimas nos 3 países mais afetados. Porém, um ano depois, o Greenpeace afirmou que o número de vítimas era cerca de 100.000. Muita gente, não? Agora escutem essa. Segundo o Comitê Científico sobre os Efeitos da Radiação Atômica da ONU, publicado no ano de 2000, houve apenas 30 mortes entre os agentes enviados para conter o acidente. Apenas 30. Vocês acreditam em uma coisa dessas? De certo modo, poucas pessoas devem ter morrido como consequência direta. Mas é certo que centenas de pessoas perderam a vida posteriormente por causa de câncer e outras doenças relacionadas aos altos níveis de radiação. Entre os anos de 1990 e 1991, a Agência Internacional de Energia Atômica mandou cerca de 50 missões com representantes de muitos países para avaliar as áreas que foram contaminadas na Bielorrússia, Rússia e Ucrânia. Os representantes relataram muitos casos de câncer de tireoide, leucemia e outros tipos agressivos de câncer. Também foram relatados problemas de catarata e circulação. Mas também foram relatados casos de pessoas que tiveram contato direto com a radiação, onde houve diagnóstico de doenças mentais desenvolvidas por causa do trauma do acidente. Muitas mulheres grávidas foram aconselhadas a abortar, e as crianças que nasceram naquela época fazem parte de um grupo de risco que pode desenvolver câncer. Até hoje, não se sabe a quantidade exata de pessoas que morreram por conta do acidente. E esse é um dos assuntos mais polêmicos quando se fala do fato. Temos que ter em mente que o acidente causou efeitos a curto prazo, mas as piores consequências vieram a longo prazo. Agora, quando falamos em questões ambientais, o acidente de Chernobyl foi algo devastador. Especialistas acreditam que cerca de 13% a 30% do material radioativo do reator que explodiu foi lançado na atmosfera. De todo esse material, cerca de 60% ficou concentrado na região da Bielorrússia. O país perdeu cerca de 264 mil hectares de terra cultiváveis por conta da radiação, além de cerca de 1/4 das florestas do país que acabaram sendo contaminadas. Depois da poeira radioativa abaixar, o governo soviético precisava fazer alguma coisa para isolar o reator que tinha explodido. Deu-se, então, início a um trabalho de contenção que contou com a construção de uma estrutura para isolar o material radioativo. A estrutura que foi construída entre junho e novembro de 1986 ficou conhecida como sarcófago de Chernobyl. O sarcófago fechado tem 200 toneladas de cúrio radioativo e 16 toneladas de urânio e plutônio. Mas essa estrutura, que foi construída às pressas, ameaçava vazar. Isso fez com que a comunidade internacional se unisse para construir uma nova camada de concreto. Então, foi feita a construção de uma urna de 110 metros e de 36 mil toneladas. A estrutura é um pouco mais alta que o Big Ben, em Londres, e permitiria cobrir a Catedral de Notre-Dame, de Paris.
A estrutura que ficou pronta este ano foi apresentada para o público no dia 3 de julho. Foram precisos 9 anos para construí-la e estima-se que sua duração será cerca de 100 anos. Mas, afinal, quem foi considerado culpado pelo acidente? O governo soviético fez um julgamento onde 6 pessoas foram julgadas pelo acidente. Das 6 pessoas, apenas 3 delas foram consideradas culpadas. A pena? 10 anos de prisão. As pessoas consideradas culpadas foram Viktor Bryukhanov, Nikolai Fomin e Anatoly Dyatlov. Após serem sentenciados, Bryukhanov e Dyatlov ficaram apenas 5 anos presos e depois foram anistiados. Já Fomin teve um surto mental e tentou suicídio. Depois disso, ele foi transferido para uma clínica psiquiátrica. Atualmente, Pripyat é uma cidade fantasma. Depois de mais de 30 anos do acidente, as imagens do local mostram como a natureza tomou conta dos espaços, sendo habitada por animais. As imagens nos remetem à ideia de um verdadeiro apocalipse. No ano de 2011, Pripyat se tornou uma atração turística, mesmo ainda registrando altos níveis de radioatividade. Em 2018, estima-se que cerca de 60 mil pessoas visitaram Pripyat. Existem empresas que possuem autorização do governo da Ucrânia para visitar a zona de exclusão. Os guias são treinados pelo exército, sendo instruídos a proteger seus grupos em caso de algum incidente e a conter os turistas que queiram desrespeitar as normas. Teoricamente, não existe risco em passar um dia na zona de exclusão, mas as regras proíbem tocar em qualquer objeto, já que algumas coisas carregam níveis impressionantes de radiação. Durante os passeios, os turistas são submetidos a detectores de radiação e, em alguns casos, é necessário deixar para trás algumas peças de roupas, como sapatos. Muito se fala sobre quando a área de Chernobyl poderá ser habitada novamente. Alguns falam em milhares de anos. Alguns ambientalistas russos já falaram que demorarão cerca de 300 mil anos para a radiação se dissipar. Outros calculam que será preciso 20 mil anos para que a zona de exclusão volte a ser habitável. Mas uma coisa é certa: nós não viveremos para ver a região habitada novamente. Essa, caros amigos, foi a história do maior acidente nuclear da história da humanidade. Outro acidente famoso do tipo aconteceu no Brasil, na cidade de Goiânia. Mas esse assunto eu vou deixar para o próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Por hoje, é só isso. Até mais.